E aí, meus amigos, que ligados aqui no canal Janderfute. Acabou nesse momento, o Brasil perdeu para Camarões, um jogo que ninguém esperava esse resultado, por mais que a seleção brasileira tivesse com a equipe reserva, mas dificilmente a gente iria botar algum dinheiro em cima de Camarões. Só aqueles caras, né, que não torcem para a seleção, ou então aqueles caras que gostam de fazer apostas, né, contrárias, mas enfim. O Tite, eu acho que errou em algumas situações, a gente vai ponderar aqui. Vou falar aqui minhas opiniões, mas antes de mais nada eu peço que vocês deixem o seu like, se inscreva aqui no canal. Infelizmente hoje não deu para fazer o pré-jogo aqui, estava numa correria muito grande, não é toda hora que eu consigo fazer. A minha diferença para outros YouTubers, acredito, é o tempo de ter tempo de editar vídeo, fazer, principalmente por conta de que eu tenho algumas coisas, então enfim, estou fazendo agora o pós-jogo. O Brasil entra em campo com uma formação, ao meu ver, que não foi uma formação tão ideal, né? Jogadores muito defensivos para o seu esquema. Eu acho que o Brasil, quando chegou à frente em algumas situações, em algumas oportunidades, não teve um ímpeto ofensivo, digamos assim. Eu acho que faltou um pouco mais de audácia, de ousadia da seleção brasileira, principalmente quando a Camarões é uma seleção frágil, defensivamente falando, deu oportunidades para o Brasil. Inclusive teve vezes que quando o Brasil roubava a bola no meio campo, ele não conseguia sair com 4, 5 jogadores, vamos dizer assim, em maior número na defesa, contra a defesa adversária de Camarões. E eu acho que o Brasil pecou nas peças utilizadas. Por exemplo, o Gabriel Jesus não fez uma partida boa, já não fez na última partida. Então, a insistência do técnico Tite em não botar o Pedro como titular já foi uma grande teimosia, né? Um ponto positivo que muita gente que não analisa friamente a partida não vai enxergar, talvez, foi a partida do Gabriel Martinelli. O jogador que foi o único jogador do ataque da seleção, meio/ataque, que conseguiu buscar a bola, que conseguiu fazer a bola trabalhar pelos lados. O Brasil precisa trabalhar suas pontas com mais leveza e rapidez. Talvez botar o time reserva hoje não tinha jogadores que desequilibrem. Foi um pecado para mim botar 4-4-2 e com a saída do Alex Telles com a lesão, por exemplo, que aí já fez o Brasil jogar com 3 zagueiros, que no caso o Marquinhos pela esquerda, o Bremer pelo meio e o Militão pela direita, deixou o Brasil um pouco mais seguro atrás, porém não fez com que essa linha de 5 avançasse e deixou 2 jogadores lá na frente, Gabriel Jesus. Rodrigo tentou desafogar até no meio campo /ataque, mas era muito caçado. A seleção do Camarões se empenhou bastante na linha defensiva para que o Brasil não infiltrasse, não estava conseguindo infiltrar de fato, e foi até o final assim, né? Com a entrada de alguns jogadores, né, a seleção brasileira passou a ter um pouco mais de liberdade no meio campo, que foi a entrada do Everton Ribeiro, que para mim eu já cobrava a entrada dele de titular no jogo de hoje, né? Você vê que a bola começou a passear mais no meio campo com a entrada do Everton Ribeiro, desafogou mais esse esquema que o Brasil entrou muito truncado. O jogo foi muito de marcação, muito impositivo de marcação, e eu acho que precisava ser um pouco mais leve, mais solto. A gente tinha peças para isso, tinha o Rafinha que entrou no segundo tempo, que melhorou um pouco a desenvoltura do Brasil, principalmente pelo lado direito ali, cruzando bolas rasantes, mas faltou capricho e outra, faltou calma, faltou esquecer um pouco do nervosismo. O lance do Pedro sozinho na linha da marca da Cal ali para fazer o gol e girar e chutar para cima foi uma demonstração de nervosismo. A cabeçada do Bruno Guimarães, ele sozinho cabeceou, mas cabeceou cafofo, e a bola ganha altura em vez de ganhar força. Também foi vamos dizer assim, uma sinalização de afobação. E o Martinelli também, por mais que ele apresentou, mas ele é um debutante, é muito jovem. Vale lembrar, o Martinelli junto com o Rodrigo, o Vini Júnior, se eu não me engano, são os 2 jogadores mais novos dessa Copa do Mundo na seleção brasileira. Mais jovens da seleção brasileira. Então assim, a inexperiência hoje foi nítida. O Antony, que é um jogador que é muito bom, um jogador muito técnico,
ele peca muito na finalização, ele capricha até demais para finalizar. E tem vezes, meu amigo, que a gente tem que dar porrada em vez de dar chapando, mas eu entendo que é o estilo dele ali, né? Mas a gente precisava de um pouco mais de ser, vamos dizer, agressivo. O Brasil não foi agressivo em nenhum momento e Camarões estava gostando disso. E na primeira falha de marcação ali, assintosa da defesa na linha de marcação, o Aboubakar não perdoou. O Aboubakar foi lá, testou muito bem o gol, tirando do goleiro Ederson, que não dá para tirar, não dá para pegar aquela bola, porque ele pega na orelha da bola e aí ela vai na bochecha da rede, impossível do goleiro pegar. Então, o Brasil hoje demonstrou de que precisa melhorar muito a questão de esquema tático para vencer partidas mais difíceis, e isso me preocupa para a próxima fase diante da Coreia do Sul, que é uma seleção que ninguém esperava de passar de fase e acabou passando por conta vamos dizer assim, incompetência das outras equipes. E aí passou Coreia, a gente vai jogar contra essa seleção. Todo mundo achava que ia passar Gana ou Uruguai, e hoje Gana e Uruguai ficou nítido porque não passaram. O Uruguai pecou nas peças titulares e o Arrascaeta domou o jogo hoje e mostrou por que devia ser o titular, e ele foi banco nas outras partidas, e poderia ser que o Uruguai estaria classificado antes dessa partida, eu acho que se tivesse botado o Arrascaeta. E o Gana perde muitos gols, perderam o pênalti, o melhor jogador do time perdeu o pênalti, capitão do time. Então assim, e quando teve oportunidades de gol no segundo tempo, o Gana provou que é muito frágil em questão técnica, não tem aquela desenvoltura de uma seleção que quer passar de fase. Infelizmente, ou felizmente, Coreia do Sul mostrou isso, o que Gana e Uruguai não mostraram, e passou de fase. Então a gente vai pegar uma seleção que não é besta. A gente hoje perdeu para uma seleção que todo mundo achava que era besta. Botar time reserva, para mim, num total, foi um erro. Assim como França errou, assim como Portugal titubeou, assim como a Alemanha titubeou do Japão, como Espanha titubeou do Japão. Então as seleções que botaram time reserva 100% provaram do veneno muito ruim hoje. Aliás, não tem veneno bom, né, gente? Mas enfim, minha análise é essa. Me preocupa a forma como os jogadores estão encarando, vamos dizer assim, quando a partida fica um pouco mais exigente para você mudar a partida. Os jogadores da seleção ficam muito nervosos. Martinelli acho que foi o melhor jogador da seleção no jogo de hoje, mas foi provado de que ele precisa um pouco de mais calma para poder exercer dentro de campo, ditar o ritmo. O Brasil não ditou o ritmo no ataque, ele ditou o ritmo com posse de bola, mas a posse de bola do Brasil não obteve resultado, porque o resultado foi para o lado adversário. O Camarões está de parabéns pelo desempenho, pela desenvoltura. O Aboubakar foi expulso também, mas eles não estão classificados, eles nem ligaram para isso, eles queriam tirar a casca e vencer a seleção brasileira, e conseguiram esse feito. Beleza? Essa é a minha opinião. Próxima segunda-feira o Brasil encara a Coreia do Sul, jogo bem difícil, acho que a gente tem que ficar sempre atento. Eu acho que o Neymar está se recuperando, mas eu não sei se ele vai estar à disposição para esse jogo. Está ainda mancando, mas está tentando se recuperar. Acredito eu que o Brasil, sem dúvida, pode pegar um adversário bem chato, mas claro, ainda é o favorito, e o time titular vai voltar para jogar contra a Coreia. Eu acho que a postura tem que ser outra. E outra, a lição do jogo da Suíça e a lição do jogo de hoje tem que ser levada em consideração. O Brasil não pode ficar esperando o adversário. O Brasil precisa tomar conta das ações do jogo, e faltou isso nas duas últimas partidas. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, deixe as notificações, sininho, manda pro teu grupo do WhatsApp de futebol. Tamo junto. Abraço para todos.